Olá, vamos começar então? Degradação. Então vamos falar um pouquinho sobre degradação. Olha só, deixa eu mostrar primeiro umas imagens que são para mostrar, para a gente discutir o que é degradação de verdade, né? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos um poste, então a gente vai ver macroscopicamente, do tamanho que os nossos olhos conseguem acompanhar, como uma degradação parece. E ela parece, essa que eu mais gosto, já comecei com a melhor. Isso aí é um postezinho que está lá exposto, foi pintado, está exposto há muito tempo, e aí aparece ele todo craquelado, todo arrebentadinho. E aqui você pode ver, cadê meu mouse? Tá aqui. Aqui você pode ver, ó, os lugares em que não tem mais tinta, que essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Porque a gente olha e fala assim, olha quanto plástico, esse plástico não devia estar aqui. Uma coisa que a gente deve olhar também, olha quanto buraco de plástico. Aonde esse plástico está? O negócio é perguntar, aqui devia ter plástico. Não tem. Foi para onde? Você acha que é possível a gente controlar o plástico que devia estar em algum lugar e não está mais? Um fragmento, um pó, a partir de um vento que vai todo dia passando ali na tinta e arrancando. Isso aqui é muito, muito difícil de controlar. Então isso vai de pouquinho a pouquinho sendo desgastado, recebendo chuva, recebendo as pessoas que passam a mão, batendo uma chave, batendo alguma coisa, o cara aprendendo a bicicleta. Pouco a pouco você tem os estímulos mecânicos que vão tirando esses pedacinhos. E isso rodeia, se você olha e começa a prestar atenção no seu redor, você vai ver N casos. Aqui é um ponto de ônibus, dá para ver bem. Um vinil, né? Como é que chama isso? Um cartaz de vinil, sei lá, um painel de vinil. Aqui é minha filha, dá pra ver, a minha filha estava lá na reflexão da imagem. Aqui, toda vez que você tem a degradação acontecendo, e esse painel está exposto à luz durante um tempão, e aí vai acabar quebrando, ele vai perdendo maleabilidade, ele vai perdendo a resistência mecânica a alguma tensão. E acontece que ele quebra, porque ele já não está resistindo mais a uma tensão que está acontecendo o tempo todo. E acontece muito. Eu podia tirar a placa do centro onde eu trabalho, tá toda craqueladinha desse jeitinho, desse, dessa, dessa placa de rua. Placa é uma coisa que, ainda mais hoje que você tem aplicação em vinil, ela fica direto, você vai achar a placa que está toda craqueladinha, faltando um pedacinho, ainda está servindo, está dando uma informação, mas é muito fácil achar a placa degradada porque está exposta o tempo todo às intempéries. Olha isso aqui. Esse é um dos meus assuntos prediletos, tinta. Aqui, ó. Você vê essa figura à esquerda, todas essas fotos foram tiradas com o celular, eu vou tirando, vou aproximando, aumentando a magnificação, e depois eu monto uma GIF animada na internet. E aí dá para ver bem, você tem uma tinta aqui, isso aqui já é uma borracha, essa borracha era um playground, aí alguém foi e pichou, dá para ver bem, os pedaços da tinta não estão mais aqui, e a borracha, que é o substrato da tinta, quando chegar perto você vai ver, ó, tá toda craquelada também. Então, com o tempo, isso aí vai quebrando. Essa tinta já foi para o meio ambiente, e os fragmentos de borracha também já foram. Isso aqui é um batedor de banheiro bem degradado já. Era uma borracha, e tá aí, para a porta não bater e tal, para isolar. Todo degradadinho, todo degradadinho. Você dá para ver, não é só fissura, tem pedaços faltando na superfície. E tudo isso liberou fragmentos que foi para o chão, foi varrido, foi para algum lugar. E aqui, a mesma coisa, de novo a minha filha aqui,
Isso aqui é um pedacinho de borracha que está no portão, para não ficar batendo. Dá para ver que ele foi degradado. E quando você chega perto com o celular, você vai vendo, está todo quadriculado, todo craquelado. Tem umas fissuras maiores e você consegue imaginar que se tem fissura, alguma coisa ali já não está mais lá. E eu acho importante, eu vou até dar um pulo aqui na aula, acho importante falar que toda vez que você tem um material quebradiço e alguma coisa quebra ali, acontece alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Que é o que acontece quando você tem material quebradiço. Isso aqui é um espaguete, você já deve saber que eu sou obcecado por espaguete. Tá aqui o espaguete de novo, ó. Então o que eu fiz? Peguei em cima de um fogão preto, isso aí foi para uma apresentação de um projeto sobre limite da quebra de um plástico. Então o que eu fiz? Eu peguei um material quebradiço, espaguete seco, né, antes de cozinhar, e fui quebrando. Aí eu quebrei e mostrei que além dos pedaços grandes, que são os que ficaram na minha mão, pedaços pequenos foram para a superfície do fogão, que é preto, aquele fogão de indução, e aí esse fogão, ele dá um contraste legal. Aí eu fui aproximando a câmera. Conforme você vai aproximando a câmera, ó, já começa a aparecer uns fragmentos minúsculos que não estavam aparecendo antes. Aqui, ó, só estão aparecendo esses grandinhos. Conforme a gente vai se aproximando, ó, começa a aparecer uns fragmentos menores. Aí eu aproximo mais ainda, eu ainda vou dar uma magnificada. Vai aparecendo outros pedacinhos menores ainda que a gente não estava vendo antes. Tem um limite para isso. Esse limite a gente não sabe ainda qual é. Varia, obviamente, do nível de degradação e varia, obviamente, do tipo de plástico. Mas isso é uma coisa que acontece e a gente deve levar em consideração que sempre que você tem dois fragmentos plásticos grandes, você vai ter inúmeros outros pequenos. E essa é uma coisa importante da gente saber. Beleza. Então tá bom. Então todos esses craques aí, todas essas fissuras que vocês viram, geraram pedaços grandes, pedaços pequenos. Como é que a gente chega aí? Como que a gente chegou? Como que o plástico saiu de uma coisa resistente, maleável, flexível, para uma coisa que é quebradiça, que é dura, que é frágil e que vai quebrar em pedacinhos? Tem uma história química aí, né? Tem uma história química, tem uma coisa muito intuitiva da gente saber, que é quando você tem um fio, você pega um fio imaginário aqui na minha mão, você vai pegar um fio, você vai puxar, chega uma hora, se você segurar bem o fio, ele vai quebrar. Isso acontece com os polímeros, isso é muito intuitivo de imaginar quando você funde um polímero e joga ele dentro de um molde para ele ganhar formato. Então eu quero fazer um cofrinho de porquinho. Eu vou injetar esse polímero dentro de um molde no formato de cofrinho. Quando eu estou injetando esse polímero, eu estou jogando ele em alta velocidade. E o polímero não é uma grande macarronada? A gente não viu na aula passada que quando a gente tem uma massa polimérica, nós temos vários fios entrelaçados uns nos outros. Eles ganham flexibilidade, porque eles ganham maleabilidade, tem o potencial de gerar novas conformações, e aí ele se mexe. E aí isso garante ao corpo plástico, a peça, uma maleabilidade. Quando você funde, quando você dá fluidez e dá calor, esse material ele vai embora. Só que ele continua sendo todo enovelado. Aí acontece que tem uma tensão puxando para cá e tem uma cadeia que está menos móvel puxando para cá, ele quebra. Então, a degradação que a gente chama formalmente de termomecânica, ela é simples de entender. Eu tenho dois fios, eu tenho um fio segurando em outro fio, esse fio não vai sair porque está preso em algum lugar, esse outro fio está puxando, ele, se puxar muito rápido, ele vai quebrar. Agora, a degradação, quando o material não está fundido, não está fluido, esse tipo de degradação, esse tipo de quebra de cadeia, não vai acontecer com frequência, não vai ser o predominante. Vai ser uma coisa mais sutil, mais para o lado da química. E eu vou mostrar um ciclo geral de degradação,
mas a gente não precisa entender ele inteiro, a gente precisa entender pedaços dele. A gente precisa entender principalmente as consequências desse ciclo. Eu vou mostrar para vocês saberem que tem uma história química aí. Mas a gente não precisa saber os detalhes dessa história. Vamos pegar os pontos principais dessa história. Então, o primeiro ponto principal dessa história é a formação de um radical livre. Todo mundo já deve ter ouvido esse termo aí, inclusive quando fala, nem precisa ser na aula de química, quando a gente fala em algumas dietas contra radical livre, o estilo de vida contemporâneo gera muitos radicais livres, não é tão saudável, vou tomar uma medicina, um remédio de medicina molecular para evitar a formação de radicais livres, vou tomar um monte de vitamina C. Esse tipo de coisa a gente já ouviu falar. Radical livre é quando você tem uma quebra de cadeia, uma quebra de ligação química, sendo que um dos elétrons fica para um cara e o outro fica para o outro. Então, o número de elétrons não é o número de elétrons que ele deveria ter, que aquele átomo deveria ter, ele fica muito reativo. Então, o que acontece por uma série de motivos é a formação de um radical, é a primeira etapa. Assim como a gente tem a reação do radical do nosso corpo com oxigênio, o polímero também. Essa reação é muito parecida com a reação que acontece dentro do nosso corpo. E aí vou formar esse radical, maravilha. Depois desse radical, eu acabo formando uma espécie que é muito frágil, que é a gente chama de hidroperóxido, que é o P. O P não é fósforo, P é P de polímero. É só para não ter que escrever a cadeia inteira, então o P está representando a cadeia polimérica. Então P, O, O, H, na verdade, tem uma ligação aqui entre os dois oxigênios que ela é muito fraquinha. Isso acontece, o HOOH, que é o H2O2, que é o que a gente conhece como água oxigenada, essa molécula também é muito frágil e tem uma ligação muito de energia menor e mais frágil, mais fácil de quebrar. Quebra com a absorção da luz no visível. E isso acontece, a gente vê na farmácia, quando você compra água oxigenada, ela nunca vem num frasco transparente, ela vem num frasco âmbar, num frasco opaco. E justamente porque é uma ligação muito frágil, muito sensível. E aí vai acontecer rapidamente, cadê? Aqui. E ela vai quebrar, vai formar esse radical alcoxy, que aí sim vai ter uma reação que é muito importante, a gente não precisa detalhar ela, mas esse radical alcoxy, absorvendo a luz ultravioleta, vai formar uma carbonila e vai quebrar a cadeia. Esse é o começo do fim. Quebrou a cadeia, ferrou com o seu polímero. E isso vai acontecer sempre. Acho que vocês devem ter percebido no começo a minha intenção de fechar um ciclo. Minha intenção não, né? Não foi eu que descobri isso é da literatura. Mas é um ciclo. A gente chama de ciclo autocatalítico. Reparem que esse ciclo começou com a formação de um radical. No meio do caminho, ele formou outro radical e seguiu o caminho de sua vida. Esse OH, esse radical, tudo bem. Ele formou PO, formou a carbonila e formou mais um radical, ou seja, vai formando radical aqui, ciclo atrás de ciclo. E toda vez que fecha um ciclo, forma um outro radical aqui nesse cantinho, que é para começar outro ciclo. Então é uma coisa que é geométrica. É o que a gente chama de ciclo autocatalítico. O ciclo se fecha e ele vai produzindo cada vez mais desse ciclo, que ele se autocatalisa. Ok? Essa etapa de quebrar a cadeia é a lama. É muito ruim para o polímero. E, bom, porque isso é muito ruim, ele vai ter mais liberdade de cadeia, tem algumas coisas relacionadas à transição vítrea, volume livre, mas a gente não vai nesse grau de aprofundamento. O que a gente precisa entender é o seguinte: quebrou cadeia, isso pode acontecer por algum tipo de estímulo mecânico ou por uma reação de fotooxidação, que é o que acontece aqui, na presença de luz, na presença de oxigênio, o polímero vai passar por isso. E vou dizer mais, é inevitável, a gente usa aditivos para retardar isso um pouquinho, mas isso não tem como deixar de acontecer. Vai acontecer. Recentemente o pessoal teve que tirar o traje do astronauta Armstrong. Eu nunca lembro quem é esse astronauta, se é o Louis Armstrong, se é o Neil Armstrong, se é o... nem sei mais quem é o outro Armstrong, eu sei que tem um que é ciclista,
um que toca trompete e um que foi para o espaço. Não lembro quem foi que foi para o espaço, mas esse Armstrong que foi para o espaço, o traje dele estava exposto até pouco tempo atrás, está se desfazendo. Teve que ser retirado para passar por uma etapa de conservação. Ele foi inteiramente digitalizado para poder fazer impressão 3D, e agora eu não sei como é que está. Parece que ele voltou à exposição, mas não sei como é que está o cuidado. Mas é um dos grandes problemas da conservação de arte, é a degradação. Vou falar um pouquinho de degradação e arte mais adiante. Então, é inescapável, você não pode evitar. Peças muito valiosas vão degradar. Tem artistas plásticos que usam resina, existe a questão da efemeridade da arte, né? A arte, ela vai, baseada em plástico, não vai acontecer o que acontece com a Mona Lisa, com esses quadros famosos que estão aí expostos há séculos, e vão ainda ficar por mais séculos, isso provavelmente não vai acontecer com as peças plásticas, e é um desafio para a conservação. É imparável, a gente não consegue retardar o processo de degradação. Mas isso é bom, porque os plásticos todos vão degradar. É imparável o processo que vai fazer essa peça quebrar, vai fazer essa peça fragmentar. Aonde esse processo de fragmentação, que é imparável, vai acabar? Quando que isso vai virar CO2 e água? Não sabemos, nem se vai virar. Não sabemos nem se vai chegar um momento em que vai ter uma predominância de nanoplásticos predominantemente cristalinos e que não vão degradar ou vão demorar ainda mais alguns séculos para degradar, porque peças cristalinas, o domínio cristalino é muito menos reativo que o domínio amorfo, e a gente não sabe como vai acontecer. Não quer dizer que vai ser uma tragédia, mas quer dizer que a gente precisa entender o que vai acontecer. Então a gente precisa saber como a degradação de polímeros acontece muito depois que o material deixa de ser útil. Que é, só um comentário, uma lacuna que a gente tem na área, uma vez que sempre se estudou degradação de polímeros até que a peça não prestasse mais. Porque o objetivo de se estudar a degradação de polímeros, é a minha área, sempre foi você fazer o polímero durar mais, ou avaliar se esse polímero está bom para ir para o mercado, para ele aguentar o tranco da vida útil dele. Depois da vida útil dele, não importa, é muito pouco trabalho enfatizando a vida. Agora não, agora a bomba de trabalho sobre a degradação de materiais plásticos depois do fim da vida útil, que é por causa da área de microplásticos. Bom, deixa eu falar de outras consequências que a degradação coloca para a gente. E eu quero convencer vocês de que é importante levar em consideração a degradação do polímero para fazer pesquisa na área de microplásticos. Olha só um exemplo de degradação que eu fiz no meu laboratório. Então, deixa eu parar esse cara aqui. Então, isso aqui vai ficar rodando em loop. Vamos ver direitinho. Ó, esse copinho aqui é um copo de poliestireno descartável, com um pouquinho de água dentro. Coloquei inclinadinho com a garra do laboratório, dei uma inclinada na garra do laboratório a ponto da água escorrer, e aí eu liguei a câmera naquele modo rápido, fui tirando um monte de foto, e aí tem aí uma GIF animada para vocês. Bom, deixa eu mostrar detalhes. Acho que dá para ver aqui, tem uma aguinha desde o começo, porque eu não fiz isso uma vez só, foram vários takes até ficar bom. Então, isso aqui está molhado da outra vez que correu. Aqui também é uma medida onde está meu mouse, é uma medida de molhadinho, acho. E aqui no fim, o que aconteceu? Aqui no fim, lá embaixo, no fundo do copo, depois que a água escorreu, ficou uma gotinha. Sempre nos ângulos, né? O resto, não tem água aí. Esse copo é um copo que tem uma superfície que a gente chama de hidrofóbico. Ele não tem afinidade com a água. O ângulo de contato entre a água e o copo, esse ângulo denuncia que a superfície é hidrofóbica. Essa é uma coisa que a gente mede em laboratório. Tem um equipamento que chama justamente ângulo de contato, ou goniômetro, mas ângulo de contato é o nome nosso. Bom,
Esse foi no meu laboratório, numa máquina que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí ele ficou amarelinho da degradação, o que aconteceu com a superfície. Deixa eu parar o copo aqui. A superfície ficou o contato já não é mais o mesmo, o contato não é o mesmo, depois do a luz que ele fica todo mundo o copo dele não ficou. Isso aconteceu porque é um experimento que eu fiz junto com isso. Olha que bonitinho. Eu tenho aqui esse placa que foi fotodegradada, e como eu não queria mostrar que essa placa foi fotodegradada, eu coloquei um fundo marrom, porque dá para ver no slide anterior, vocês viram que uma das consequências da degradação é o amarelecimento da peça. Então a ideia era fazer uma brincadeira aqui. Aí, olha o que eu fiz, deixa eu aumentar um pouquinho. O slide está todo para esse filminho, né? Não custa. Tá aqui. Eu abri uma bureta e deixei a água escorrendo. É uma água azulzinha. Beleza. Vocês vão ver o que eu fiz nessa placa. Deixa eu contar para vocês o que eu fiz antes de mostrar o resultado. Eu peguei um obstáculo de papel, um pouquinho mais pesado, cortei em formato de coração. Aí coloquei no meio da placa de Petri e coloquei para fotodegradar. Ou seja, aonde tinha o formato de coração, a luz não passou. Aonde não tinha nada, a luz passou, a luz incidiu. Então, onde a luz pegou, degradou. Aonde a luz não pegou, não degradou. Ok? E agora, vamos ver o que acontece com a água que encontra a superfície que foi degradada. Vamos ver o que acontece quando ela chega perto da superfície não degradada. Ah! Vocês percebem? A superfície é uma coisa importante também que a gente tira desse processo químico que eu mostrei. Não quero enfatizar, mas eu quero mostrar os principais pontos. Esse processo químico, esse processo químico inteiro está mostrando o oxigênio sendo incorporado à cadeia polimérica de vários modos. Formei um álcool hidroperoxil aqui, um hidroperóxido, formei uma carbonila, aqui é um alcóxi, mas depois da reação vai virar uma carbonila. Eu estou enchendo eu estou enchendo a superfície do polímero de grupos polares. A água é polar. Então, um polietileno, um polipropileno, um poliestireno, eles não são polares, eles são apolares, eles não têm afinidade com a água. Quando eu degrado, eles passam a ter. Porque a superfície foi modificada quimicamente. E aí, a gente tem efeitos como esse. Então, imagina só, se você está estudando um processo ecológico que é regulado de alguma maneira pela presença de água. E você usa um material completamente virgem, sendo que na natureza os materiais são inequivocamente e inescapavelmente degradados. Nesse caso, talvez você não esteja usando o polímero mais representativo das propriedades que esse sistema vai encontrar no mundo real. E é isso que esse vídeo mostra. Você vê que a água não invade a região hidrofóbica, enquanto a região hidrofílica não está totalmente tomada pela água, estou recebendo mais água e estou fazendo pressão. Então, isso tem que dizer alguma coisa para vocês, né? Beleza, vamos lá. E quando eu falei de processos regulados pela água, tem aqui exemplos da plastisfera, desse livro Mare Plasticum, do Plastic Sea, que é um livro muito legal. Tem umas fotos bem bonitas. Aqui, os micro-organismos na superfície do material plástico. Esses micro-organismos na superfície do material plástico
certamente eles são regulados pela afinidade com a água. Depois que o biofilme está montado, depois que o filme está consolidado, aí tudo bem. Você não tem mais contato com a parte de baixo. Mas no começo, isso vai ser regulado pela afinidade com a água. Aqui também, aqui está mostrando a ocupação desse pedaço de isopor no mar, nessa figura à esquerda. Essa parte cheia de vida, de bivalves, de craca, de alguinhas. Não sei se eu estou usando o nome correto biológico, vocês me perdoem se não, mas esse é a parte que está submersa. A parte de cima que recebe a luz está sequinho, o cara está segurando pela parte de cima e ele está levantando a parte que seria a parte de baixo. Então, se você tem degradação, vai ter um tipo de população, provavelmente vai ter um tipo de população. Se você não tem degradação, provavelmente vai ter outro. Uma coisa muito importante na degradação é o aspecto mecânico dessa peça. Ela passa a ficar quebradiça. Isso aqui, eu vou falar mais dessa opção que eu faço para minha pesquisa quando eu tento escolher materiais. Essa caixa que a minha aluna está segurando, a Ana Carolina Kugler. Muito obrigado, Ana. Ela fez eu estava viajando e eu precisava desse filme, ela fez para mim. Aí eu uso sempre. Essa caixa é uma caixa organizadora, que quando eu comecei a trabalhar com microplástico e eu precisava de uma situação em que eu tivesse o mesmo plástico com 2 tipos de degradação, eu entrei em contato com todo mundo, mandei um e-mail para o campus falando que eu precisava de peças de lixo. Obviamente não era qualquer peça de lixo, mas era uma coisa muito específica. Eu pedi uma doação para minha pesquisa de objetos que foram expostos ao sol durante anos e que tivessem uma parte, de preferência, uma parte mais exposta do que a outra. Porque eu teria o mesmo plástico, a mesma história de processamento. A gente vai falar sobre processamento, como se processa um plástico. A mesma história de processamento. A gente teria a mesma aditivação, a mesma formulação, com diferença só no nível de degradação. Então, seria um jeito muito legal de promover um experimento de efeito da degradação em alguma propriedade, fazendo uma degradação muito real, porque foi o que aconteceu. Eu não simulei no laboratório, que tem uma série de limitações, eu vou falar no finzinho. Então, esse tipo de trabalho é bem legal, porque a parte da frente, essa caixa valeu ouro. Até hoje eu tenho um pedaço da caixa guardado para algum tipo de trabalho. Um efeito colateral do meu trabalho é ter minha sala cheia de lixo. E hoje eu consegui, depois de 10 anos na universidade, conseguir um laboratório de pesquisa, que até então eu fazia pesquisa no laboratório de ensino, e agora eu tenho um espaço adequado para guardar os plásticos degradados muito legais que aparecem no meu caminho. E antes ficava na minha sala e eu sempre tinha que falar com o pessoal da limpeza, não é lixo, é meu. E essa caixa foi muito legal, porque ficou anos recebendo sol pela frente, ela cheia de material dentro, então o sol não passava para a parte de trás. A parte de trás era resistente ainda. A parte da frente, olha como ela é. Isso aí é a parte de trás. Esse é um pedaço da parte da frente. Lembrem que toda vez que a Ana quebra 2 fragmentos, voou muitos micro e talvez nanofragmentos para tudo quanto é lado. Talvez até para dentro do pulmão dela. Ana, desculpa aí. Espero que você tenha usado máscara na hora de quebrar isso aí. Então, a fragilidade do material é uma das consequências da degradação. E uma das consequências da fragilidade é pedaços muito pequenos, como eu mostrei para vocês. Isso aqui é um paper que a gente publicou falando sobre por que é importante considerar a degradação na pesquisa em microplásticos e cuidados que a gente tem que ter, sugestões de modos de lidar com a degradação na pesquisa com microplásticos.
Então, importância da molhabilidade. Adesão de biofilmes, a molhabilidade vai influenciar. Interação com o solo e com a água, a molhabilidade da superfície do plástico vai influenciar, o ângulo de contato vai influenciar, da água com o substrato. E também a absorção dos poluentes e, portanto, também a ecotoxicidade vai ser variada. Então, experimentos de ecotoxicidade com microplásticos primários fazem todo sentido se o contexto que você está usando, ele é habitado por microplásticos primários predominantemente. Senão, você tem que buscar um microplástico que seja mais relevante ecologicamente para o seu experimento, para a pergunta científica que você quer responder. E a variedade de formulações e de níveis de degradação dos plásticos é muito grande para a gente ignorar isso. Beleza. Eu bato muito na tecla da relevância ecológica, porque às vezes você quer um plástico, quero um polietileno, porque o polietileno é o plástico mais encontrado do mundo, sujando o meio ambiente, é o plástico mais usado do mundo, os polietilenos todos juntos, né? De alta, de baixa, linear, etc. Mas não quer dizer que o polietileno vai habitar a região daquela sua espécie, daquele seu animal bentônico, que o polietileno seja o polímero que vai estar em contato com o vetor, com o invertebrado, com o animal, com a planta que você quer usar. Tem que ver se vai. Tem que estudar o contexto em que ele é encontrado, o contexto que você está querendo achar uma resposta, e aí você pensa qual é o microplástico mais relevante para isso. Ou às vezes você quer fazer uma prova de conceito, o microplástico relevante para isso é qualquer um. Depende do que você está fazendo. Às vezes a resposta que você quer não é sensível ao tipo de microplástico ou nível de degradação, então beleza, mete bronca. Dá para fazer de um tudo na pesquisa de microplástico. O que não dá para fazer é experimento sem pensar nele. Sempre tem que pensar no seu experimento. Nunca façam algo do tipo, quero ver o que o microplástico faz nesse sistema. E pega o primeiro microplástico e joga, e mistura de qualquer jeito e vai lá e vê o que dá, vê o que vai acontecer. Isso não é planejar o seu experimento. Pode até fazer isso, desde que você saiba que realmente a sua pergunta não é num contexto em que o nível de degradação ou o tipo de microplástico vai ser importante, e tem contextos em que isso não é importante, tudo bem, toca o barco. Beleza? Então, a fragilidade, o quão quebradiço um plástico é o que eu acho que eu e muita gente acha que é o mecanismo para poder formar os nanoplásticos. E essa é uma lacuna, esse é um espaço bem escuro da pesquisa na área de poluição plástica. Deixa eu falar um pouquinho sobre degradação aplicada. Eu gosto muito desse exemplo. Essa é uma artista, nunca lembro se é islandesa ou finlandesa, de repente tem uma das duas coisas. Mas tudo bem, vamos falar dela. Vibeke Pandikov. Ela trabalha com sacola plástica, e com sacola plástica ela fez essa obra de arte aqui, ó, que bonito. O site dela tem obras maravilhosas, olha que coisa lindíssima. Como que ela faz isso? Ela faz acabando com a vida do conservador de arte. Ela é o pesadelo do conservador de arte. Eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, bonitinho. Aqui está meio acelerado, foi uma composição do vídeo. Então o vídeo você vai achar na internet, o vídeo de como ela trabalha, essa aceleração é minha. Eu que acelerei para caber na aula. Então o que ela faz? Ela dá umas dobradas, dá umas enroladas, prepara umas tiras. Com essas tiras ela pega um papel manteiga aí, papel vegetal, não sei qual papel que ela usa, e ela vai fazer uns fios. Ela faz umas fitas e aí ela vai cortar as folhas. Aí a parte legal é que ela pega uma solda e ela pega os fios, pega as folhas e ela vai dando calor e vai grudando. E depois ela vai gerando texturas.
E aí o aluno que pediu assunto de microestrutura está pirando aqui, porque aqui o que ela mais faz é uma heterogeneidade de microestruturas violenta. Você vai ver que tem parte que é transparente, tem parte que é opaca, e tudo isso está sendo formado pelo estímulo do calor, que funde o material e vai ter diferentes taxas de resfriamento. Então, as taxas mais lentas vão gerar um material mais opaco, mais cristalino, e as taxas de resfriamento mais rápidas vão gerar um material amorfo. E aí gera esse tipo de material aqui, que aí está destacado aqui a questão da heterogeneidade. Deixa eu voltar para o tamanho normal. Aí essa é uma fotinha que eu tirei lá do filminho, mostrando como o material heterogêneo, e aqui, ó, inclusive, pedaços degradados, porque depois que fundiu, ele não voltou, e a, a submissão de temperaturas altas sempre leva a um estresse térmico que pode levar à degradação. Esse é um outro artista, o Bongeni Buthelezi. Aqui também tem alguns poréns, então vamos ver a arte desse cara aqui, que é muito legal. Ele não precisa fazer com lixo, mas é parte do marketing dele, falar que ele usa o lixo. Então o que ele faz? Ele faz esses quadros aí com plástico e uma secadora industrial. Então ele funde esse plástico, então isso aí também é um cara que trabalha para fazer a vida do conservador de arte um inferno. Esse cara, ele está degradando o plástico, mas ele está montando, dependendo do jeito que ele derrete, dependendo do jeito que ele expõe o plástico ao calor, ele gera essas obras de arte maravilhosas. Isso aqui é né, o cara que tem uma noção de espaço, de composição, de imagem, né, a partir de pequenos bits de informação imagética, é um gênio, né? Mas você pode ver, ele passa catando lixo na rua para fazer a obra, mas ó, tá cheio de rolo de plástico novo, de várias cores. E aí, em vez de você misturar a tinta, desculpa, com o pincel, fazer a paleta de cores, ele faz a paleta de plásticos. Mas aí, com isso, ele também tá degradando termicamente esse material. E aqui, falando em conservador de arte, rapidinho, só mostrar, esse aqui eu fui num evento de restauradores de degradação. Evento de restaurador é sobre degradação de polímeros hoje, né? Quando você fala em arte contemporânea. É muito disso, não é só isso, mas é muito disso. E aí acabei me envolvendo com a história, participei do negócio e aí tive essas informações privilegiadas, muito legal. Isso aí é a recuperação da chuteira do George Best, de um conservador britânico. E aí mostra como o plástico, ele tem como ele estava detonado, eles removeram o blooming, que é uma coisa que eu quero falar para vocês, o que é, que vai ser muito importante na aula de toxicidade, e depois colocaram os fillers aí para o suporte e a chuteira voltou para o museu. Bom, essa sujeirada toda, ó, a borracha, ela acaba ficando um pouco adesiva, vai pegando sujeira, beleza. Mas tem uma coisa chamada blooming, que também tem o nome de bleeding, tem uma pequena diferencinha, mas os dois são um fenômeno físico aonde blooming é florescer, né? Aparecem umas florzinhas na superfície da peça plástica. Nossa, coisa linda, o que é isso? As substâncias químicas que a gente coloca dentro do plástico para modular as propriedades desse plástico, essas substâncias químicas, elas têm liberdade, a gente viu na aula passada. Elas, por causa do volume livre, elas vão por dentro do plástico, para fora, para dentro. A gente viu na aula síncrona, foi uma das últimas coisas que eu vi, que a gente viu na aula síncrona, né? Não foi na aula passada, assíncrona, foi na aula síncrona. E foi uma das últimas coisas que a gente viu. E essa aula assíncrona, eu fiz um desenho mostrando que as substâncias químicas vão para lá, para cá, vão andando para todos os lados, e elas vão para fora também. No meio ambiente, isso vai particionar para a água, vai ser comido por alguém. Nos hospitais, isso acontece muito com bolsinha de sangue, de PVC,
porque PVC tem muito plastificante. E aqui em obra de arte você tem tempo, ela está parada, ela vai acontecer esse tal do blooming. Isso prova o quê? Prova que tem uma carga química dentro dos polímeros. E que essa carga química ela é móvel, ela é dinâmica. E ela vai sair. E a gente não quer que ela saia. Tanto que a gente faz algumas modificações nos aditivos para que eles não saiam. Mas nem importa, porque os polímeros vão sair. Eles vão ser consumidos. Então, deixa eu falar disso aqui, que é esse paper que eu achei fantástico, que é um paper que pegou dados da literatura e falou, pô, todo mundo pergunta, quanto tempo dura um plástico? Que é um assunto que eu vou gravar um vídeo de divulgação, é um dos próximos temas da sériezinha de divulgação lá do canal que eu mantenho, onde eu ponho esses vídeos aqui. Que é esse assunto, esse artigo do qual eu vou falar nesses vídeos curtos, é a origem dessa história dos 400 anos. Ah, plástico dura 400 anos. Alguém falou isso algum dia, todo mundo começou a repetir, e não tem um fundamento desse número 400 anos. Não que eu saiba, não que a gente conheça. Bom, o que eles fizeram? Pegaram os poucos papers que estudaram plástico sumindo. Plástico sumindo? O que é isso? Que estudaram quanto tempo o plástico continua como uma peça íntegra. Ele se desfaz, ele virou comida de micro-organismo, ele se decompõe em CO2 e água. Alguns desses trabalhos eles fragmentaram em partícula, então isso é uma coisa que não é bem o que a gente quer, mas eles começaram a se esfacelar, começaram a sumir. E eles pegaram na literatura, todo mundo que estudou mais ou menos isso, com materiais de diferentes formatos, tem uma parte nesse paper que é só de geometria, uma matemática pesada lá de geometria da aula de geometria analítica, que eu lembro que era bem difícil na faculdade. Difícil para mim. E aí eles fizeram essa taxa. Eles não pegaram a taxa que as pessoas calcularam, eles pegaram os resultados dos diferentes artigos e normatizaram todos os resultados, pegando os formatos das peças que foram estudadas e definiram essa medida, que é o quanto de micrômetros por ano foram perdidos da peça. E aí temos esses resultados. Então deixa eu explicar esse gráfico para vocês. Então vamos pouquinho por pouquinho. O que tenho aqui? LMBS. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os 7 sinais de polímeros para identificar os polímeros para reciclagem. Não é um paper sobre reciclagem, mas a gente sempre que quer identificar, a gente usa esse critério aí. PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, poliestireno, e outros. Aqui entram a maioria dos biodegradáveis que foram estudados. Que é outros, é todo mundo no mesmo balaio, mas ele deu essa informação no paper. Beleza, então aqui é PET, L, tá aqui, ó. L, Landfill Compost Soil. Então, aterro, composto e solo. É o L. M, marinho. B, biológico. S, sunlight. Ok? Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Por exemplo, esse vermelhinho é o L para o PET. 0, aproximadamente 0 micrômetros por ano. Não foi embora. Agora, no biológico, em degradação, em biodegradação, em contextos de biodegradação, ó, ele leva entre 1 e 2 micrômetros por ano. Aqui esse ponto é aproximadamente 10 e aqui aproximadamente 11 micrômetros por ano. Desculpa, 20 micrômetros por ano. Ok? Aqui, ó, é quase 1000 micrômetros por ano. Mas vocês estão vendo que tem umas bolinhas abertas e umas preenchidas? Tá aqui em cima, ó. A aberta é quando é feito sem nenhuma carga ou sem nenhuma condição de aceleração da degradação. E é cheio quando tem uma carga ou uma condição de aceleração, tá? Aqui, ó, HDPE tem bastante resultado, LDPE tem bastante resultado. Dá para a gente ter uma noção. Dá para ter uma noção, por exemplo, que os valores estão menores aqui do que esses aqui.
que são maiores. Biodegradação está mais para cima do que no HDPE, do que no LDPE, que está um pouquinho para cima do HDPE, então você começa a ver tendência, você pode comparar polímeros. E aí você tem esses valores aqui, beleza? PVC. PVC é um cara que tem que ser estudado, que até aqui, ó, só tem um em landfill e praticamente zero. Aqui, marino, sem condição de aceleração ou sem filler, LDPE deu zero. Mas também teve outro paper que deu um pouco antes de 1 micrômetro por ano. Então varia. Então, cada ponto é um trabalho. Não quer dizer que é a verdade daquela área. Então, tem uma dispersão de resultados. Sempre, sempre tem. E aí você tem esses diferentes valores. Para colocar ordem na bagunça, aí eles fizeram os quadradinhos, que estão aqui, ó. Os quadradinhos são as médias de tudo. Aqui, ó, de 1 a 6, todos os 6 polímeros mais visados para reciclagem foram colocados no mesmo balaio. Então, uma coisa óbvia é que para todos os polímeros, quando está vazado, ó, é sem condição de aceleração, quando está preenchido é com condição de aceleração, ou seja, se faz alguma coisa que acelera a degradação. Dá para ver que todos os contextos acelerados têm maior taxa de degradação do que os contextos não acelerados. Maravilha, show de bola. No amarelo, que quer dizer sunlight, não. Ou tem poucos, e realmente tem poucos, e a maioria com condição de aceleração, então não tem comparação, é só ver o resto, que a tendência é você dizer, não, os dois são praticamente o mesmo, é que não teve o não preenchido. Mas, de qualquer modo, esse aqui, não, tudo bem. De qualquer modo, o solo dá a impressão de ser menor do que no condição de biodegradação, que é maior do que marinho, que é mais relativo ao solo, e, em geral, landfill é um pouco menor. E aqui é o 7, são os biodegradáveis, ok? Ou seja, isso aqui mostra mais ou menos quanto dura um plástico, quanto dura. Depende do tamanho do plástico. Mas 1000 micrômetros, que é essa faixa aqui, ó, 1000 micrômetros por ano, é a mesma coisa que 1 milímetro por ano. 1 milímetro por ano é bastante, né? Agora, desculpa, isso. 1 micrômetro por ano, que é essa faixa aqui, em 1000 anos ele vai perder 1 milímetro. É muito baixa a taxa de degradação. Mas o que importa, lembra que eu falei no slide anterior? Você tem aditivo saindo daqui. Então, se você tem degradação do material, o material se oscilando, não importa que o aditivo tenha uma vida, tenha uma difusão muito baixa para sair do plástico. Ele vai sair em algum momento. E se ele não sair, pode acontecer, se ele demorar muito para sair, pode acontecer do plástico sair. O invólucro que ele está pode ir se esfacelando, pode ir se degradando, e o que acontece é aquele paper que eu citei na aula síncrona, que é você ter a degradação do plástico, a lixiviação do aditivo, e isso tudo indo embora para o meio ambiente. Porque a gente já sabe dos milhões de toneladas que anualmente vão só para o mar. Essa galera toda, em alguns séculos, vai embora. É bom, é ruim? Não sabemos. Posso pintar, a gente pode sempre imaginar um quadro terrível, de pesadelo, que vai tudo acabar, mas sempre pode ter alguém que fale também, não, espera aí, vai liberar aos poucos, e esse estressor ambiental, a gente aguenta o tranco. Então tá, não sabemos também. Então esse tipo de pergunta, se isso vai fazer bem ou mal, a gente ainda tem que responder. Em geral, eu gosto da abordagem que se fala, não quero saber se faz bem ou mal. Não é para estar lá. Não é para estar no meio ambiente. Esse não é o lugar do plástico, esse não é o lugar do microplástico. Então isso tem que ser regulado. Eu gosto mais dessa abordagem, mas é uma coisa que se discute. Beleza. O que eu falo no fim disso tudo? O que eu sugiro para vocês? Como vocês vão considerar a degradação? Então, algumas ponderações aí, algumas mensagens para levar para casa. Primeiro, a gente pode fazer degradação no laboratório. Você pode pegar um polímero, degradar ele
em algumas condições e conseguir fazer ele ficar degradado. Eu mostrei lá no experimento de molhabilidade como ele fica. Eu posso usar a lâmpada UVC, posso usar a lâmpada UVA, são os mais comuns. O UVA é representativo do componente de ultravioleta que tem na luz do sol. Então, quando a gente quer simular a luz do sol, a gente usa o UVA. Então, aqui, ó, é a divisão. Aqui está o infravermelho, aqui luz visível, termina no violeta, aqui é a região do ultravioleta. O VA é mais sossegado, o VB é um pouco menos, o VC não é sossegado. O VC é danoso, o VC mata. Se a gente tivesse com problema na camada de ozônio, entrando muito UVC no nosso planeta, muito ecossistema ia ficar todo ferrado. E o VC degrada muito rápido o polímero. Em dias, eu não consigo pegar a peça, dependendo do polímero. Polipropileno, por exemplo, se eu coloco para degradar em 2, 3 dias, eu vou pegar a peça, coloco uma pasta ali, um folder de escritório, você não consegue pegar. Eu vou pegar, ele esfarela na minha mão. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube, vou colocar no e-mail, para vocês verem como se comportam materiais muito degradados. Outros demoram mais. Polietileno demora um pouquinho mais, mas vai degradar também. PET demora um pouquinho também, mas degradam. Agora, o VA demora muito tempo, de meses a anos para você fazer um experimento. E eu não posso esperar. Eu não tenho a paciência para esperar e eu não tenho a necessidade para esperar. E você tem que pensar que quando você tem um experimento com o VA, bom, primeiro, lembrança que pulando, isso aqui é uma câmara de degradação que eu fiz, uma das minhas primeiras, as atuais estão mais bonitas, posso fazer uma live um dia para mostrar como funciona uma câmara de fotodegradação, como você constrói ela, mas é feito na mão, isso é nossa, a gente que fez. E eu posso colocar uma lâmpada UVA, posso colocar uma lâmpada UVC e faço a degradação como eu quero. A lâmpada UVA demora muito tempo, então essa câmera tem que ficar disponível o tempo todo para o plástico ser degradado. Demora demais. Se você tem espaço no laboratório, pode construir uma máquina, porque essa máquina só funciona para aquele seu experimento, vai lá. Dá para fazer. É até melhor, porque está mais representativo. O VA realmente é mais representativo da degradação que acontece fora. O VC não. Mas olha o meu caso. Aí é o segundo item. Use essas radiações sabiamente, de acordo com a sua questão científica. Eu sempre bato nessa tecla. O meu caso, por exemplo, uma das coisas que eu estudo é o limite da fragmentação. Eu quero material quebradiço, acabou, não quero mais nada. Eu faço uma busca para essa linha. Faço uma busca, tento achar um aditivo que funcione como sonda, é a coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto também de trabalhar com ecotoxicidade em colaboração. Se eu for trabalhar com ecotoxicidade, o UVC já não é a melhor opção. Porque a degradação do UVC, quando você fala em reação química, você sempre tem que colocar um balanço, e aqui eu tenho uma sequência de reações químicas, toda etapa é um conjunto de reações químicas, não é uma só. Sempre que você fala de reação química, você tem 2 parâmetros. Cinética, que é a velocidade com que isso vai acontecer, e a termodinâmica, que é mais ou menos se essa reação vai acontecer ou não. No UVC, você tem um conjunto de energia que vai influenciar a termodinâmica da reação. No VA, você tem outro. E no VA, você tem tempo para algumas reações acontecerem. No UVC, você não tem tempo. Então, o produto é muito diferente. É muito diferente. Se fosse muito parecido, era muito fácil a gente fazer um teste para uma indústria se determinada peça vai durar durante anos expostas no outdoor. E não é fácil, a gente não consegue fazer isso na indústria, porque seria fazer um experimento de VC e achar correlação. Não dá. Quem tentou fazer isso conseguiu muito especificamente para um tipo de processo só, para um tipo de produto, e não consegue ampliar, porque é uma correlação muito difícil que se faz. Teoricamente, não há correlação. É uma coisa que você pode achar
Você pode desenvolver, mas para um sistema muito limitado. Então, no meu caso, eu busco fragilidade, porque eu quero ver até quanto quebra o negócio, e se eu consigo pegar esse fragmento muito pequeno, usando algumas técnicas diferentes, eu uso o VC, porque é rápido e ele fica quebradiço, que é o que eu quero. Então, se eu der tempo suficiente no ambiente, ele vai ficar quebradiço igual. Então, para mim, não tem problema. Se eu estou buscando ecotoxicidade, as, as, as substâncias formadas vão ser totalmente diferentes, ou vão ser pelo menos muito diferentes, significativamente diferentes, e aí você usou o plástico errado. Aí você não teve a relevância ecológica que eu sempre levanto. Nesse caso, eu tenho uma outra sugestão. Eu costumo ir embora do laboratório e vou pegar essa peça na rua. O que eu faço? Faço o que eu fiz quando eu mandei um e-mail para a comunidade aqui do campus me mandar doação de lixo. Essa doação de lixo, ela vem com plásticos reais. Mas aquela caixa organizadora de polipropileno, eu nunca mais vou pegar uma outra igual. Então isso não é reprodutível. Então esse é um problema grave dessa opção. Mas a questão é que você tem sempre um problema grave que você tem que resolver. Então, ou você faz um material você faz um design experimental bastante reprodutível e que tem relevância ecológica, maravilha, está feito, o melhor dos dois mundos. Mas muitas vezes você se preocupa tanto com a reprodutibilidade que você faz um experimento num contexto que você não encontra em lugar nenhum. É transponível para o meio ambiente real? Pode ser. Pode não ser. É uma coisa que cada desenho experimental tem que levar em consideração. O que eu faço? Nesse experimento, a gente fez um experimento num lixão de Berlim, nos arredores de Berlim, que funcionou até a década de 90. Na década de 90, ela foi proibido de usar o lixão. E aí, esse lixão foi abandonado, ele não foi retirado. E esse lixão, ele tinha as peças lá expostas por 3 décadas. E a gente foi fuçar para achar peças expostas por 3 décadas. O que a gente procurou? Coisas que tivessem 2 tipos de degradação. Então, polietileno a gente achou bastante. Garrafinhas como essa aqui, ó, a gente achou. Você percebe que tem pedaço que está íntegro e tem pedaço que está todo quebrado. Esse pedaço está quebrado, perto de onde ele está quebrado, ele está muito degradado. Longe de onde ele está quebrado, ele pode estar menos degradado. E a gente mediu isso pela resistência mecânica. Apertou e quebrou, outro pedaço apertou e não quebrou, é o plástico que a gente quer. E aí, esse porquinho, eu fico chateado até hoje, porque o pessoal tirou a foto antes de quebrar, tirou só essa foto. Esse porquinho, ele estava meio enterrado. Essa parte rosinha estava para cima, e a parte de baixo estava vermelha, vermelha, vermelha. Vermelha. Então, mostrou bem o descoloramento, é uma das coisas que acontecem com a degradação. Então, a gente pegou uma série de plásticos, numerou, você pode ver que a numeração não é contínua aqui, porque a gente descartou alguns que não eram de interesse, mas, por exemplo, polietilenos parecidos, de garrafa de polietileno de alta densidade, garrafa de amaciante, de água sanitária, isso aí era o mesmo material, então a gente fez o experimento. A gente depois fez o experimento com planta, mediu a influência das peças degradadas e não das frações degradadas e não degradadas no crescimento das plantas. E aí não deu artigo, era um trabalho de conclusão de curso, eu só ajudei aí na brincadeira, mas o conceito é esse. O conceito é esse. Você ir atrás de peças do seu interesse, que sejam relevantes no contexto que você estuda, e tentar, nessa questão entre a reprodutibilidade e a relevância ecológica, ou seja, aqui estão plásticos que são relevantes ecologicamente, porque foram tirados de um ecossistema. Você tem que ter certeza de que os seus resultados são comparáveis, é o que eu tento fazer. Então, por exemplo, ninguém vai conseguir reproduzir esse plástico como ele foi degradado. O que eu faço? Eu caracterizo ele abundantemente.
para permitir a comparação. Alguém quer ter um resultado semelhante, ele pode tentar conseguir um plástico semelhante, ou pelo menos ele vai saber qual é a diferença real que eu consegui medir entre a fração degradada e a fração não degradada. Então, isso pelo menos permite você não ficar tateando no escuro quando você quer comparar resultados, que são difíceis de serem comparados, porque não é um método reprodutível, mas é um método que permite resultados comparáveis, só e somente só, se e somente se você conseguir caracterizar bem o seu material. Tá bom? É isso. Foram todos os slides, então o tema é degradação. Fico esperando as perguntas de vocês no Google Docs. Valeu, gente. Até mais.